falando sobre os amonitas, descendentes de Amon, sendo que Amon, o filho incestuoso de Ló, vocês devem lembrar daquela história, né? Da mulher de Ló que olhou para trás, e aí nisso não tinha como ter descendência, aí as filhas foram, deixaram o pai chapado, rolou um negócio, né? Que se virasse filme a gente não ia deixar nossas crianças assistir. E aí, diante desse caso, nasceu na caverna de Zoar após a destruição de Sodoma, de acordo com Gênesis 19:38, e o nome Amon vem de Ben-Amim. Os amonitas ocuparam o território que pertenceu aos Osmins, povo grande e numeroso como os Enaquins, e essas terras pertenciam aos Refaíns, de acordo com Deuteronômio capítulo 2, versículo 20 e 21, e situavam-se entre o Arno e o Jaboque, eram férteis e produtivos. Os amorreus, entretanto, os desapossaram e os empurraram para o leste do Jaboque, confinando-os ao deserto da Arábia. Moisés desapossou os amorreus, mas deu essa região a Ruben e Gad, que passaram a ter fronteira com Amon. Deuteronômio capítulo 3, versículo 16. Se for o livro novo, é a página 43. Se for o antigo, é só vocês olharem os povos vizinhos. Então tá legal. E aí vai ser depois dos Moabitas. Nesse caso, então, ao contrário de seus irmãos Moabitas, que eram calmos, lavradores e pastores de ovelhas, os amonitas eram turbulentos, eram belicosos, ou seja, gostavam de guerra. Era povo cruel, dado ao sangue, era um povo vingativo, e esse povo vivia do que roubava, né, os seus vizinhos. Suas cidades, elas eram poucas, e o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 13, menciona 20 cidades amonitas. Sua capital era Rabat-Amim, hoje Amã, capital da Jordânia. Sua religião tinha como centro o deus Moloque. Não sei se vocês já ouviram até alguém falar assim: não chama o seu filho de moleque, porque é uma variante de Moloque, parará, né? E esse deus Moloque tinha uma estátua de bronze que era oca por dentro, e as vítimas humanas, principalmente crianças, elas eram lançadas em seus braços estendidos e incandescentes, para sufocar os gritos lancinantes dos sacrificados. Fanfarras de tambores rufavam estridentemente. Então, o que acontece? Você tem um sacrifício que, para agradar aquela divindade, você pegava, por exemplo, aquele metal está incandescente, aí está aquela coisa, né, vermelha, quente pra caramba, aí você pega uma criança e coloca ali, e aí, para não ter problema com a gritaria, né, bate o bumbo, né, vamos festejar, vamos celebrar e tudo tal, e por aí vai. Fazer o quê? Não faça essa cara, a humanidade, né? Ainda bem que hoje em dia a humanidade não é tão cruel. E seguindo aqui, a Bíblia registra muitos episódios em que o povo de Deus esteve envolvido com os amonitas. Tomaram parte com Moabe para contratar Balaão com o propósito de amaldiçoar Israel, tomando como base o número 22, versículo 5. A enciclopédia da Bíblia localiza Amon como o berço natal de Balaão. E aí, voltando a essa questão aqui, né, de Balaão e de Balaque, que o que acontece? Como eles tinham consciência que no mano a mano ia ficar difícil, então o que se fez? Vamos pegar na batalha espiritual. E aí tentaram pegar aquele caminho. Vocês que de repente tentaram entrar pelo YouTube, mas não está dando um bom sinal. Aí eu estou no Facebook gravando aqui de verdade. Que aí, se der problema, pelo menos assim, a gravação eu tenho garantida, né? Que trabalhar com internet é uma questão assim de confiança, né? Você vai, aposta todas as suas fichas, mas pode dar ruim. Então, internet eu confio desconfiando. Seguindo aqui, foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, Deus de Israel, assim como os Moabitas. Capítulo 23, versículo 3 de Deuteronômio. Insurgiram-se contra Israel nos dias de Jefté, Juízes 11. Tomaram Jabes de Gileade e pretendiam cegar os filhos de Israel que habitavam nessa região. E Saul
de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11, os livrou. Anum, rei de Amon, afrontou os mensageiros de Davi, pelo que Davi os atacou em sucessivas batalhas e os derrotou. Segundo o livro de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10 e capítulo 12. Josafá também os derrotou. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Vocês devem lembrar daquela passagem bíblica, né? Que quando tem os ministros entoando louvores, rendem graças ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. E aí nisso Deus confundiu os inimigos e por aí vai. Em suas profecias, Jeremias e Ezequiel trouxeram terríveis juízos sobre Amon. Jeremias 49, versículo de 1 a 5, Ezequiel 25, versículo 7 e versículo 10. A influência idolátrica de Amon sobre Israel foi de consequências funestas. A lei do Senhor repudiava expressamente sacrifícios humanos. Levítico 18, versículo 21. Apesar disso, encontramos reis de Israel e de Judá cometendo tais atrocidades. E até Salomão construiu altares a Moloque em Jerusalém. Então, eu não sei se dá para perceber, Tânia, que até no meio do povo de Deus teve situações do tipo. E o próprio Salomão, né, o homem tão sábio, o filho de Davi, chegou a construir esse altar. Ah, mas ele não sacrificou. Tá, mas ele construiu. Então, né? E detalhe, a gente não sabe também, né? Mas vamos seguir. E aí, os amonitas, eles foram vassalos do rei da Síria, a quem pagavam tributo. Salmanassar III venceu o rei amonita Baza na batalha de Carcar em 854 a.C. Tiglat-Pileser III recebeu tributo de Sanipu. Senaqueribe e Assaradon receberam de Pudu-Ilu e Assurbanipal de Aminadab. Tais registros foram conservados em selos assírios. As escavações arqueológicas revelaram que a vida sedentária em Amon cessou ali pelo século VIII a.C. Vocês sabem que aqui, quando está falando de sedentário, não está falando do sedentário que está comendo biscoito fofura e tomando baré vendo jogo de futebol, né? Então vocês sabem que assim, o sedentário aqui é aquele cara que não era mais nômade e que se assentou no lugar para cultivar, para cuidar e ter a sua vida ali, beleza? Então, voltando para cá, não me olha com essa cara de que está devendo, Robson. Eu falei do cara que come fofura. Então, em relação a esse caso aqui, e a gente vai observar que, deixa eu ver, isso, as escavações arqueológicas revelaram que a vida sedentária em Amon cessou ali pelo século VIII a.C., ressurgindo no século III a.C. Os Bene Queden, horda beduína selvagens, penetraram e se apossaram do território amonita. Entre os séculos IV e II a.C., a dinastia dos Tobias, da época de Neemias, governaram Amon. No tempo dos Macabeus, reinou Zenon Catilas, da cidade de Filadélfia, antiga Rabá. Tomou o nome de Filadélfia em honra a Ptolomeu II, o Filadelfo, que a restaurou. No século I a.C., o território amonita passou às mãos dos nabateus em 64 a.C. Foi para as mãos dos romanos, cujo domínio se estendeu até o século III d.C. Foi aos poucos sendo absorvido pelos árabes. Hoje são árabes completamente. A Enciclopédia de la Bíblia lembra a semelhança da língua amonita com a hebreia. Por exemplo, a palavra Nahash quer dizer serpente, Hanum, piedoso, Naá, graciosa, Amon, tio paterno. São palavras amonitas com correspondentes hebraicos. Então a gente tem essa informação acerca dos amonitas, descendentes de Amon, descendente de Ló. E aí vocês percebem como é que são as coisas, né? Assim, a ideia era gerar descendência, mas essas decisões que eles tomaram, que não correspondiam àquilo que Deus esperava do seu povo, de certa forma foi trazendo problemas. É claro que obviamente não tinha uma legislação sobre o assunto, mas pela leitura que a gente faz das escrituras, a gente percebe que assim, aquilo ali é um ato de desespero diante de uma impossibilidade, como aconteceu com Sara,
que oferece Agar para se deitar com Abraão. Você verifica que assim, na hora do desespero, a gente assim, vamos fazer isso aqui. E aí o problema é que assim, Deus entende, Deus perdoa, mas uma hora a fatura da vida chega, né? E que sirva para a gente pensar em algumas coisas, né? Que é claro que alguém poderia dizer, não, mas ninguém está pensando num absurdo desse. Tá, a gente não pensa esse, mas na hora do desespero a gente pensa em outros absurdos, né? O que não falta é a gente tentando dar um jeitinho quando a forca está perto do pescoço. A gente sabe disso, né? Então, quando eu falo isso, não sei se dá para perceber, de assim, não pegar o caminho que a gente às vezes é tentado a chegar e julgar os personagens bíblicos como se assim, nós estivéssemos dentro de uma redoma e eles assim, mas como é que pode? Porque assim, se alguém estivesse filmando a nossa vida 100%, vendo do levantar ao deitar, talvez alguém também estivesse dizendo assim, né? Como é que pode, né? Então, que nem eu lembro que um aluno fez uma postagem no Facebook, ex-aluno, e aí ele colocou, se sua vida fosse um filme, você teria coragem de assistir com seus familiares? Aí eu cheguei e, claro, eu escolhi o pecado que eu podia, né? A gente não vai dar mole. E aí nessa situação eu falei, olha, eu teria dificuldade de assistir com meu filho a cena em que eu estou comendo uma maçã e pego o miolo da maçã e jogo na rua enquanto eu estou dirigindo, né? Porque o que eu ia explicar para ele? Esse, claro, é o que eu pude contar. Então observa bem como é que são as coisas, né? Assim, o que a gente tem na Bíblia é a história da vida de pessoas que assim, eram seres humanos como nós, e muitas vezes nós somos tentados a falar deles num tom como se a gente, né, como por exemplo, é muito comum as pessoas descerem o malho em Davi por causa do pecado com Batseba, mas observa bem, imagina que você é um cara que pode mandar e desmandar, você pode fazer e acontecer, é como se você fosse um garoto de 2 anos que pudesse usar o celular a hora que quisesse, comer o que quisesse, dormir a hora que quisesse, fizesse o que quisesse, uma coisa mais ou menos assim, só que com poder. Então, assim, o nível de sabedoria para uma situação dessa tem que ser muito alto, porque você pode enfiar os pés pelas mãos, como algumas ditaduras acontecem, assim por diante. Aí ele vai e se depara com uma situação em que assim, ele só estala os dedos e toma uma decisão. E aí vem uma outra pergunta, né? Será, né? Não vou aqui, né, pegar aquele caminho, porque eu posso ter problema com as feministas, né, que podem assistir isso daí, né? Mas assim, até que ponto, né? Quando Batseba está tomando banho, ela não tem ciência que aquele espaço era um espaço exposto e que alguém poderia estar olhando. Até que ponto, né? Aquele lugar onde ela estava tomando banho não seria um espaço para fazer uma postagem no Instagram? Até que ponto? A gente não sabe, né? Eu só sei de um negócio, ela estava num lugar que era visível e ele, por exemplo, foi olhar para uma direção que ele não devia, né? Então tudo indica que é o seguinte, ali é a casa do fulano. É que nem, por exemplo, você está numa casa que a janela está virada para o quintal do vizinho. Não deveria existir isso, mas existe, principalmente quando é sobrado. E aí, de lá da tua janela, você pode olhar para a cozinha, você pode olhar para a sala, você pode olhar para um monte de lugar da casa do vizinho, né? E aí, você já sabe o que você pode ver ali. Aí eu pergunto, para que olhar? Então, não sei se dá para perceber que assim, eu peguei exemplos como os nossos do dia a dia. Você morando no sobrado, podendo olhar a casa do vizinho, né? Ou você, por exemplo, podendo fazer uma postagem, né, de algo que seria tranquilo para todo mundo ver, mas você quer fazer uma postagem, né, daquelas para causar. Então é como, por exemplo, eu tô lá, eu aceito todo mundo no meu Facebook e no meu Instagram, mas, por exemplo, o Instagram me dá a possibilidade de silenciar algumas postagens. Então tem certo tipo de gente que assim, eu não sei o que ela vai postar amanhã, mas pelo que ela postou hoje eu já silencio. Porque o que acontece? Hoje eu olho, amanhã eu olho de novo, depois da manhã eu olho de novo, e aí daqui a pouco eu estou numa areia movediça, e aí o que vai acontecer? Essas mesmas pessoas vão tacar pedra em mim como assim, lá, descarado, sem vergonha, não sei o que lá. Está dando para vocês entenderem mais ou menos como é que é o negócio? Assim,
é num passo a passo, é num dia a dia, é num gota a gota, quando você vai ver, né? E aí, assim, por exemplo, ainda bem que não é live, se a Gisele tivesse assistindo, ela ia começar a vigiar mais meu Instagram. E aí, nesse caso, assim, porque ela não tem Facebook, não. E aí, isso aqui vai ser gravado, ela não vai assistir. Mas, assim, espero, né? Mas, assim, eu não sei se dá para perceber, né, que, assim, e nenhum de vocês tem o telefone dela. Aí, nesse caso, né, e nem vão querer arrumar, né, o Gracilene? Então, aí, eu não sei se dá para perceber que, assim, eu peguei um exemplo desse, para a gente olhar e assim, poder se colocar um pouco no lugar das filhas de Ló, de Sara com H, coitado, não tinha escolha nenhuma, né? E de Abrão, que assim, como boa parte dos homens que a gente conhece, não os que estão aqui nessa sala, mas que assim, na maioria das vezes são uns banana, delega as coisas, não assume nada e depois ainda bota a culpa na mulher, né? Então é aquele caso, até que ponto Abrão não podia falar assim, que isso, Sara, tá maluco? Bebeu, comeu pão do lixo? Mas aí, já que você está querendo, né, uma ajudinha, tá ok? Eu tô aí, tudo bem, pode contar comigo, ó, tamo junto, Sara, né, até o fim. Entende? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que, assim, só que uma hora a fatura chega. É isso que precisa ajudar a gente, desculpa, ficou parecendo sermão isso aqui agora, né, mas é isso que precisa ajudar a gente na hora da oferta do pecado, né. Toda vez que eu peco ou sou tentado a pecar, eu penso na conta, porque uma hora a conta vai chegar, né? E assim, e será que quando chegar, né, eu vou ter estômago, estrutura para suportar as consequências dos meus atos, né? Então, vamos para o próximo povo, que são os edomitas.